Bom, bom dia pessoal, eu estou a fazer um vídeo através do meu emprego, vai ser só poucos segundos o vídeo. Vai abordar um tema muito preocupante, que é sobre o racismo. Esse tema é preocupante porque há pessoas que são contra a pele das outras pessoas, são contra a pele negra. E isso é uma coisa que me enerva, porque somos todos iguais. Apesar de falarmos línguas diferentes, termos cor diferente de pele, os nossos corações batem como um só. Portanto, pessoal, eu não consegui exprimir as palavras, portanto eu pus aqui 2 vídeos. Fiquem com os vídeos. Continuarmos com esta ladinha, que Portugal é um país racista, que tudo o que acontece no país é racismo, que as forças policiais são racistas, os portugueses são racistas, os bombeiros são racistas, todos somos racistas. O que vai acontecer, se o Dr. Rui Rio não quiser aqui vir, em breve, é que o PSD desaparece de cena completamente e o Chega assumirá esse lugar. E não é por mim nem por vocês, é porque já estamos fartos desta conversa de que tudo é racismo em Portugal. Um dos temas mais falados ultimamente, o racismo. Será que existe? De que forma é que isso afeta as pessoas que sofrem? Será mesmo real ou uma fantasia da nossa cabeça? Será Portugal um país racista? Bem, é isso que vamos ver agora. O meu nome é Pi e eu vou dar o meu testemunho sendo um afrodescendente. Trabalhar 2 vezes mais e no fim ganhar 2 vezes menos. Ouvi sempre que és incapaz desde o momento em que nascemos. Olhar para 100 anos atrás e ver que não desenvolvemos. Ser visto como capataz até o dia em que morremos. Somos maioria nas cadeias de orfanatos, somos maioria no gueto. Conta-me lá, onde é que aprendeste a correr assim? É uma. Não foi a fugir à polícia, É não? uma pergunta difícil. Considera-se racista? Não se considera racista? Não, extremamente não. Qual é que é o termo ou a terminologia que usa para descrever alguém de origem africana? Vou-lhe dar várias opções. Negro, preto, pretinho, escuro, escurinho, black ou pessoa de cor? Pessoa de cor? Eu, para mim, é preto. Preto. Preto é preto. Preto. Considera-se racista? Considero. Imagino que a sua filha arranjava um namorado preto. Opunha-se? Por isso é que eu disse que era racista. Mas ela já percebeu, porque ela foi assaltada por 2 ou 3 pretos, percebeu logo porque é que eles são diferentes. Não andam a inventar brancos para terem o permisso português. Já nasceram cá. Já têm permisso. Pode crer. Não havia metade da merda que existe agora. Não tens trabalho, anda cá, vou-te arranjar trabalho, está ali. Não queres trabalhar. E aos portugueses todos a trabalhar e correrem com a merda toda que não é cá. Bem, já todos ouvimos o argumento, há alguns racistas em Portugal. Mas Portugal não é racista. Porque ao dizermos isto, vamos insinuar que todos os portugueses são racistas. E perdemos logo a razão. Não, man! O perigo não está naqueles que admitem ser racistas, fascistas ou os que acreditam numa supremacia branca. O real perigo está nos bonzinhos. Nos que não veem a cor, nos que só querem saber das ações das pessoas, os que acreditam todos que sangramos da mesma maneira. Mas depois, no momento da verdade, no momento em que mais precisamos que eles apliquem o que dizem em ações, simplesmente deixamos de ter razão. Já tudo é racista. Fazes qualquer coisa ao preto e é racismo. Mal agradecidos, voltem para a vossa terra. Portugal não é racista, mas é incapaz de falar sobre os descobrimentos com verdade. Os livros de história romantizam os descobrimentos e nunca explicam o que realmente passou. Há sempre alguém que diz: não fomos assim tão mauzinhos como os ingleses, franceses ou espanhóis. Como se fosse possível atenuar aquilo que foi feito. Violar, extorquir, humilhar e destruir povos, culturas e tribos. Portugal não é racista, mas quando se fala do colonialismo, desculpam-se sempre com: não foi bem assim, fomos lá salvá-los, demos civilização, fizemos os mapas do mundo e eles agora é que têm que estar agradecidos. Portugal não é racista, mas quando se fala do ultramar, há sempre um avô que diz: se eu soubesse, devia ter morto mais uns quantos pretos para haver agora menos em Portugal. Portugal não é racista, mas quando olhamos para as colónias, queixamos de problemáticas como a corrupção e precipitamos-nos a dizer: os africanos são selvagens que não têm solução.
sem avaliar os danos que deixaram para trás, os séculos de conflitos culturais, de países que foram obrigados e forçados a falar outra língua, a praticar novos costumes e a mudar de religião. Não são racistas, mas não veem o legado de destruição deixado nestes países durante séculos. Como se Portugal fosse só um país de amor e inclusão, mas acolhem ou toleram? Portugal não é racista, mas reparamos quando entramos numa loja e ficam-nos a observar. Muitas dessas lojas têm um código específico para avisar quando entra um preto. Mandam seguranças acompanhar-nos discretamente. Ou quando agarram na mala mais forte quando nos aproximamos. Dá para ser amigo, mas para casar, não. As piadas de preto não são só piadas porque ofendem muita gente. Fazer blackface não é apreciar nem fazer homenagem. As ditas piadas de pretos não podem ser levadas com a mesma leveza que são levadas as piadas com alentejanos ou açorianos. Porque quando nós estamos a fazer piadas com açorianos ou alentejanos, claramente estamos a fazer humor com características únicas dessas pessoas que estão a viver nessas regiões. Enquanto as piadas de pretos metem-nos todos no mesmo saco. Essas piadas são extremamente ofensivas porque caracterizam todos os pretos como se fossem todos iguais. Como se todas as pretas fossem mulheres adias, como se todos os pretos fossem homens das obras, como se todos comêssemos moamba e cachupa e, principalmente, como se todos nós tivéssemos o mesmo sotaque. Como se não existissem tantos países de ex-colónias com sotaques diferentes. Dizem que todos os pretos falam crioulo. Mas que crioulo? Existem vários tipos diferentes de crioulo. Se o sotaque do Porto e Lisboa não é igual, o sotaque de Praia e Luanda também não. Tal como a cachupa e a moamba não fazem parte da mesma cultura. Desculpem lá, mas isso não é fazer humor. Se fosse para fazer humor como se faz humor com alentejanos, fazia-se humor com as pessoas de Lubango, ou com os falantes de crioulo ou quimbundo, ou com os habitantes de praia, mas essas piadas de preto feitas tratam o preto como um só. Como se todos os pretos fossem iguais. Como se todos os pretos fossem marginais e devessem todos voltar para a vossa terra. Portugal não é racista. Mas até quando queres elogiar um preto és racista? Ouve-se dizer muitas vezes. Muitas vezes. Apesar de ele ser preto é bem sucedido. Ou, apesar de ser preta é bem bonita. Apesar do quê? Porquê apesar? O que é que a cor da pele de alguém tem a partir de determinar que a pessoa não vai ser bem sucedida ao ponto de se dizer apesar dele ser preto até é bem sucedido? A minha cor não determina a minha capacidade e determinação para trabalhar. O que na verdade significa esse apesar. Apesar de provavelmente vir de um bairro e não ser civilizado. Apesar de ser pobre. Apesar de estar destinado a ter um trabalho precário ou ser criminoso. Quando um preto é bem sucedido já nos convém dizer que é português. Como é o caso de muitos jogadores de futebol. Ou até na minha área, né? Vou-vos dar um pequeno exemplo. Para a maioria das pessoas que vêm viver para Portugal das ex-colónias, ou até mesmo para aquelas que já nasceram cá, continua muito difícil obterem a nacionalidade portuguesa. Mas quando significa dinheiro entrar no país, já convém. Já convém que o preto que marca mais gols seja português. O preto que lança uma música que faz muito sucesso lá fora, temos orgulho em dizer que ele é português. Existe também muito o hábito de descredibilizar algumas problemáticas com o argumento que devemos ser agradecidos por viver em Portugal. Porque os nossos países de origem, as pessoas vivem pior. Mas porquê é que é preciso ir buscar sempre algo pior para não ter que falar do problema aqui? Imagina lá que cada vez que te queixas das reformas, dos jovens terem que emigrar lá para fora e da falta de avanço de Portugal em comparação com os países nórdicos, alguém descredibiliza esse problema sempre dizendo não te podes queixar, vai para o Brasil e vê lá como é que as coisas funcionam. Somos cidadãos portugueses. E é nosso dever falar daquilo que está errado e daquilo que deve ser mudado. Não nos podem dizer, se não gostas, vai para a tua terra, porque esta também é a nossa terra. Também trabalhamos, também pagamos impostos. Sim, é verdade, nem todos os portugueses são racistas. Tal como nem todos os homens são machistas, misóginos ou sexistas. No entanto, existe um sistema, pelo menos com 500 anos, que beneficia todos os portugueses brancos, e é por isso que Portugal é sim racista. Porque a maioria das pessoas não acredita numa supremacia branca. Continuam a praticar ações e a ter um vocabulário à base de supremacia branca. Pois, atenção, ela é minha amiga, mas jamais namoraria com uma preta. Porquê que o teu cabelo parece um esfregão? Tu és tipo Orel, és preto por fora, mas por dentro és branco. Isto não são insultos, mas é como se houvesse algo acima de nós, como se para a nossa categoria estivéssemos bem. Para validar esses pensamentos racistas, há sempre quem diga eu tenho um amigo preto que não se ofende quando eu digo isto. Sabe o que é sentir que vocês têm que se esforçar sempre o dobro? Sentir que começaram tipo em menos 20, enquanto o resto das pessoas estão a 20? Se um branco tiver mais notas é porque não tem muitas capacidades. Se um preto tiver mais notas é porque é preto. Deixei de esforçar para ser melhor, para não ser o preto, e sim seres o teu nome. E que para principalmente te reconheçam como um ser humano. O racismo está em tudo. Quando tentas alugar uma casa e não te aceitam porque és preto, ou tens qualquer outra diferença, sendo brasileiro, sendo chinês, está quando vais a uma entrevista de emprego e não te aceitam porque és preto, ou no facto de teres que falar e comportar como um branco para tu seres aceito no teu grupo de amigos. Quando o racismo é estrutural, significa que Portugal é racista. Mesmo que existam portugueses que não são racistas. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Isto de facto é um problema que existe mesmo no nosso país e é falando destes assuntos que vamos conseguir resolver o problema. Este vídeo foi baseado e inspirado no vídeo da Nuna. As redes sociais dela estão em baixo. Eu estou nesta missão, dar voz a quem não tem voz. Se vocês tiverem alguma história relacionada com racismo, discriminação e quiserem expor, basta vocês enviarem um e-mail para atuavoz@gmail.com. Vou fazer das minhas redes sociais a vossa voz para mostrar a muita gente que isto aqui não é uma fantasia, que isto aqui realmente acontece, que existe muita gente a sofrer com isto. Como sabem, esta minha profissão é uma profissão em que vocês estão muito expostos e é uma profissão em que
vocês relativamente são um alvo fácil de criticar e serem alvos deste tipo de problemas, de racismo. Ainda acham que eu estou a exagerar? És um preto inteligente, você até parece que é branco, mano. Olá, Pi. Já sofri racismo, mas não foi nada demais. Claro que um ato racista é muito mau. Quando era mais pequeno e ia ter com pessoas da minha idade, sentia-me muito desconfortável de estar ali com eles. Inventavam sempre uma desculpa para se afastar de mim e do meu irmão. Às vezes diziam, volta para a tua terra. Mas isso meio que não me afetava. Era só ignorar o que diziam. Um dia fui para uma entrevista de trabalho, estava a dar tudo certo para ir trabalhar, até que o senhor perguntou-me se sou português. E eu disse que não. Ele depois respondeu, tu para mim não trabalhas. E mandou-me embora. Eu sou novo, quero arranjar um trabalho, mas muitas das vezes não consigo arranjar por ser imigrante. Por acaso se metes este e-mail no vídeo, eu queria dar uma palavra às pessoas que sofrem racismo. Eu sei que magoa, eu sei que dói, mas não se deixem ir abaixo. E para as pessoas racistas, Deus não olha a cor, raça ou cultura, e sim pessoas, seres humanos. Nós viemos todos do mesmo sítio. Não precisam de falar connosco. Apenas respeitem-nos, que de certeza vamos respeitar-vos também. Infelizmente eu sei que isto não vai acabar. A educação ajuda muito, mas pode ser que assim consigamos fazer a diferença. Foi só isto que eu tinha para dizer. Um grande abraço para ti e muito sucesso. Olá, Pi. Isto aconteceu-me sensivelmente há 2 anos com uma miúda mais velha do que eu. Foi algo que me chocou muito. Pensava que aquele tipo de coisa já não existia. Enquanto conversávamos, ela exaltou-se e chamou-me nomes. Ofendeu-me. Mas teve alguns insultos que me marcaram muito. Chamou-me de preto sujo, disse que devia estar acorrentado e devia estar na senzala. Isto aconteceu, tinha 13 anos. Marcou-me muito. É muito difícil você ser tratado como um ser inferior. Como se fosse um nada. Só pela sua cor de pele. Como se a gente tivesse a oportunidade de escolher as nossas características físicas antes de nascer. Só quem sofre racismo sabe a dor que é ouvir palavras que muitas vezes machucam a alma. Todos somos iguais. Temos coração. Lutamos. Comemos. Fazemos as nossas necessidades fisiológicas. Temos sonhos. Sentimos dor. Até mais porque temos que suportar pessoas que se acham deuses perfeitos. Que nos humilham e que nos causam dor na alma. Eu tenho muitas histórias, mas a que eu tenho mais presente na minha memória é devido a George Floyd. E como os comerciantes estão constantemente inspecionando o meu dinheiro quando faço uma compra. O meu filho lembrou-me na última vez que eu estive na Foot Locker. E o vendedor continuou colocando o meu dinheiro na luz. Ele queria saber o porquê de existir um problema tão grande em aceitar o meu dinheiro. Não sei que tipo de formação especial os comerciantes recebem para torná-los especialistas em inspecionar dinheiro. Para determinar se é verdadeiro ou falso. Mas parece deliberado e proposital. Eles fazem sempre questão de dar um grande show para tentar humilhar os clientes negros. Sinto o racismo tentando ganhar a vida, mas também o racismo tentando gastar o dinheiro que ganho. Às vezes parece que as pessoas estão tentando punir apenas por existir. Há a clássica das entrevistas de emprego, né? Do pessoal, fala tão bem. Tá a ver? Ou estava num bulls assim, tipo um gajo pausava, tipo, chegava lá, não dava muita confiança a ninguém, não sei o quê. Estava pausado, estava a ler, no intervalo, comecei a ler assim, o meu colega veio, tu sabes ler? Eu olhei para o gajo e disse, sei ler. Ou do tipo também, tínhamos que escrever relatórios nesse bulls onde eu estava. Houve um cota que chegou, trabalhávamos 2 pessoas, o gajo chegou para o meu colega e disse, tu é que tens escrito aqueles relatórios? Ele disse, não, é aquilo coisa, para mim, é o Giovanni. Ele disse, a sério? Não estava mesmo nada à espera, escreves tão bem. Tipo, como é que esse preto escreve? Tá a ver? Fudido foi uma vez, tá a ver? Tipo, fui assim, saí com as tropas. Ela vinha-me deixar em casa, então nós estávamos a vir por aquele caminho assim de Belém por dentro, para evitar operações tops e o caralho. A chegar já aqui na bomba, é a bomba da BP, que é aquela bomba que agora tem o pingo doce. Mandaram encostar o carro, não sei o quê. Mas não estava a conduzir, estava como penduro. Os polícias chegaram, já chegou um assim, a apontar bué de luz no vidro. A apontar bué de luz assim a mim, disseram assim, ela sai do carro.
Ele disse, ok, não sei o quê. Tá, tudo bem, não sei o quê, bebeu, não sei o quê. A polícia chegou, abriu a porta do carro, disse, sai do carro. Começaram a me revistar, ele disse, deita-te no chão. Eu disse, mas porquê? Ele disse, deita-te no chão. Fiquei deitado assim no chão. Afinal, os gajos estavam a perguntar nessa minha tropa se estava tudo bem, se me conhecia e o caraças, estás a ver? E depois estava lá um cota na bomba que veio, que disse, vocês não podem fazer isso. O gajo era engenheiro. Veio perguntar, o que é que está-se a passar? Eu disse, não, é operação não sei o quê. E o gajo disse logo, mas vocês não podem fazer isso, ele é pendura. Não podem colocar assim no chão, não sei o quê. Depois, ficou já aquele clima, estás a ver? Toda a gente a olhar, estás a ver assim de manhã. Então apanhavas aquela transição de pessoas que vão para o trabalho e as pessoas estão a sair. E as pessoas já começaram a olhar e aí os gajos já disseram, não, pode-se levantar. A ver? Mas o cúmulo é dos gajos pensarem que, como estava um black com uma white no carro, que eu podia estar a fazer alguma cena a ela, estás a ver? E foi a primeira vez que ela também viu que como o racismo é. Ela disse, fogo, nunca tinha lhe acontecido isso na vida, de separada. E nem lhe mandaram fazer o teste do balão nem nada, os gajos só estavam mesmo a olhar para mim. Isto aqui passou-se do meu estágio profissional, isto aqui já aconteceu desde 2014, penso eu, 2014, 2015, à volta dessa altura, em que, estava a fazer o meu estágio profissional depois de concluir os meus estudos e veio que, como qualquer outro profissional, tinha que fazer uma conta bancária, né, para conseguir receber o dinheiro. Lá fui eu a uma dessas instituições bancárias, não é? Pode parecer que não, mas tive que ir cerca de 13, 14 vezes a essa instituição bancária e elas mandavam-me sempre para trás, sempre referindo que precisava de um papel, sempre referindo que faltava qualquer informação, até que questionei mesmo ao meu próprio empregador, que é também um grande amigo meu, o que é que se podia passar, porque é que eles fazem isto? Até que eu fui acompanhado desse mesmo empregador e mesmo nesse dia consegui abrir a minha conta bancária. Não sei, tirem as vossas próprias conclusões, será racismo, será não, será discriminação, não sei. Como esta, existem várias também que eu posso contar, tipo histórias de cá lá de comboio, em que vocês têm o pica com a carruagem cheia, e ele direciona-se logo diretamente a vocês, com um ar muito zangado, a perguntar se vocês têm bilhete ou não, e vocês mostram que têm bilhete, ele fica meio que desiludido. Ou então quando vocês estão na paragem e pedem para o autocarro parar e o autocarro não para. Ou essa da história que também já tinha contado, em que vocês entram numa loja e de repente ficam-vos a seguir, que é muito, muito, muito desconfortável. Mas também, surpreendentemente, de muitas empresas que, neste mundo profissional, obviamente que só com o YouTube é complicado viver, não é? É engraçado perceber que as próprias empresas têm diretrizes para que certas campanhas não sejam feitas por pessoas diferentes. Felizmente, aos poucos e poucos vamos mudando esse estigma. Aos poucos e poucos há muitas empresas também que apostam e que não aceitam esse tipo de comportamentos. Mas ainda existe muito trabalho para fazer, como vocês podem imaginar. E um dos trabalhos é este, é falar sobre o assunto. Se quiserem expor alguma história que vocês queiram, mandem mensagem. Estão livres de fazer aquilo que vocês quiserem. Partilhem bastante, para a mensagem chegar também longe. E vamos fazer história, vamos fazer diferença. Muito obrigado por assistir este vídeo até aqui. Um grande abraço. Para 100 anos atrás e ver que não desenvolvemos. Ser visto como capataz até o dia em que morremos. Somos maioria nas cadeias de orfanato, somos maioria no gueto, não importa o que. As pessoas do leste são o pessoal das obras e as senhoras das limpezas, infelizmente. A pior coisa que eu acho que até hoje me disseram assim, que eu fiquei meio assim, foi: lá está, uma negra com alma branca. Se fores ao dicionário, o que é cigano quer dizer ladrão. Isto é horrível. O negro atende as pessoas nos balcões. O negro trabalha nas obras e é a senhora que levanta os nossos pratos nos centros comerciais. Percebe o meu sotaque. Eu digo, olha, sobre um anúncio do T1, falaram que estava arrendado. Pedi para outro amigo ligar. Afinal, deram todos os detalhes e marcaram visita e tudo. E depois, conversando com seus colegas de casa, e descobre que o único que teve que pagar 3 rendas antes de entrar foi eu. Eu acho que algo que é dito várias vezes não é brincadeira. É dito a sorrir para parecer brincadeira, mas não é brincadeira, tem sempre uma gota de verdade. São tratamentos diferenciados que são tão normalizados pela sociedade que passam despercebidos não só por quem o faz, mas por nós que recebemos. Diga, vou tornar meu sonho realidade. Diga, vou vencer. Vou conquistar. Eu posso!
E eu vou! Mas os insultos que o jogador ouviu ao longo do jogo se intensificaram depois do gol decisivo contra o time da casa. A primeira reação do atacante foi mostrar a cor da pele, enquanto cadeiras eram lançadas da arquibancada. Ele coloca uma delas na cabeça e dá sinais de que vai abandonar a partida. Jogadores do Porto e também do Vitória tentaram acalmá-lo. Na beira do campo, o técnico do Porto, Sérgio Conceição, também reage. Antes de ver um de seus principais jogadores deixar o campo em protesto. Em suas redes sociais, Marega ironizou ao agradecer os árbitros por não terem defendido. E ainda progressistas, disse em português claro, isso é uma vergonha. As autoridades tentam convencer os torcedores de que ninguém melhor do que eles para identificar os criminosos. Foi o que aconteceu no jogo da terceira divisão da Alemanha neste fim de semana. O torcedor que insultou um dos jogadores foi identificado, retirado do estádio e preso depois. As duas torcidas se uniram para condenar. Você vai dizer lá no grupo, lá pro Marinho. Eu vou falar assim, você é burro, você está na senzala, você vai sair do grupo uma semana para pensar sobre o que você fez. É de sentir, sabe, na pele, por isso que eu falo que toda vez eu defendo a bandeira, porque você passa na pele isso, e quando você passa, você sofre. E eu tô aqui com a roupa do clube ainda, né, porque eu fui dormir 7 da manhã, acordei às 9, fui fazer tratamento no clube, todos os funcionários do clube sabem que eu tô lá desde a segunda-feira indo 2 períodos, fora a noite que eu faço em casa tratamento para poder ter jogado e poder ter ajudado. Infelizmente, por uma atitude infantil, eu acabei prejudicando os meus companheiros, comissão técnica, e já pedi perdão publicamente isso. Mas hoje aqui é totalmente falar sobre o que aconteceu. E quando acontece com a gente sente mais. E eu brigo toda hora, por isso que eu brigo pela causa. Porque quando a gente passa na pele é horrível. E a gente não pode deixar passar isso. Eu sei quem eu sou, eu sei o valor que eu tenho. E aí eu fico pensando, tá ligado? Porque antigamente eu não tinha voz ativa, então passava despercebido todas essas coisas. E quando todo mundo passa isso, e quando acontece, muita gente que não tem voz ativa baixa a cabeça e anda. Mas hoje eu sempre brigo pela causa, porque hoje tem uma voz ativa. E quando acontece ainda, quando você tem voz ativa, isso só mostra que todas as pessoas que não têm voz ativa passam por piores. E a gente tem aceitado muito isso. E a justiça não pune esses caras preconceituosos, vermes. Mas Deus perdoa, cara. O Aranha está reclamando com algo que venha da torcida. Está reclamando os gestos do Aranha de algo que esteja sendo atirado da torcida. Tem o torcedor mais próximo do gol do Aranha. O Robinho faz um gesto ali pro quarto árbitro, passando a mão na pele. Posso ter entendido errado, mas estaria envolvido racismo, seria isso? É isso aí, com o Aranha, exatamente isso. Um insulto de racismo. É o que o Aranha agora vai para as câmeras para dizer que houve um insulto de racismo. O Robinho se levanta também lá do banco. O Robinho está acostumado na Europa com essas situações, né? E há um movimento muito forte contra esse tipo de situação. Está aí o Aranha. E o árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, conversa com o Roger Goulart, que é o quarto árbitro. Estava com as atenções voltadas ali para a lateral do campo, onde estava voltando o Aroca. E aí o David Braz conversa com o Hernan Barros. E a gente tem policiais atrás do gol. Bom, e agora o Wilton Pereira Sampaio pede para que seja retirado dali o torcedor, tentar localizar o torcedor, né? E aí o Aranha que vai ter que denunciar, mas aí a questão não é só retirar do estádio, né? Se houve mesmo isso, é checar, e aí envolve questões mais sérias do que manifestações simples de torcida. Lembrando que o Grêmio já foi advertido nessa temporada, lá no Gaúcho, primeiro Grenal da decisão do Campeonato Gaúcho. O Paulão sofreu insultos racistas aqui mesmo na Arena Grêmio, e o Grêmio já foi advertido nesse ano. E vale lembrar
Espírito Santo já sofreu com esse problema de racismo, o Arouca lá em Mojimirim, quando alguns torcedores gritaram macaco para o volante santista. A leitura labial dessa moça pela leitura labial, ela grita macaco. A leitura labial dessa moça essa é uma das manifestações que a gente consegue flagrar em imagem recuperada com a câmera. Esse foi o momento mais difícil da minha vida. Coisas porque la trifulca ha sido monumental. Le faltan ojos, no ha podido verlo todo y desde el VAR le dicen, Jerome, date un paso. Amarilla y roja. Roja Neymar. Son hoy quienes están al frente del VAR. Pero es que estos 2 últimos minutos son un parte policial, ¿eh? Neymar le suelta un golpe en la cabeza a Álvaro González. Me lo ven. Además de una forma muy ladina, mirando